Foram construir a morada eterna do Criador do Universo. Esta não é apenas a história da construção de um santuário, mas o mistério de como Deus consagra o talento humano, transformando a habilidade em um ato de adoração. A criatividade se torna um canal direto para a sua glória. Perguntamo-nos como um homem pôde, com severidade, executar um design celestial no meio de um deserto inóspito, com um povo que acabava de trair o seu Deus, fazendo um bezerro de ouro. Que segredos se escondiam no coração e nas mãos de Bezalel, o neto de Ur, da tribo de Judá? Também acreditamos que Deus pode usar seus talentos para um propósito maior. Escreva nos comentários: meu dom é para a sua glória. Fique até o final para descobrir a revelação completa. A seguir, um profundo estudo das Escrituras. Inscreva-se para não perder nossa próxima história. O chamado no silêncio do Sinai. O ar no acampamento de Israel estava denso, não só pelo calor implacável do deserto de Sinai, mas por uma tensão palpável, uma mistura de medo e expectativa. Já havia muito tempo que Moisés havia subido ao monte, cercado por nuvens e fogo. O silêncio de Deus era ainda mais pesado que qualquer praga do Egito. Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, sentia esse peso em seus ombros. Ele era um homem acostumado ao linguajar dos materiais, à conversa silenciosa entre o martelo e o metal, entre o cinzel e a madeira. Suas mãos, calejadas e fortes, conheciam o segredo de dobrar o bronze, persuadindo-o a tomar novas formas, de ler as veias da madeira de acácia como se fosse um texto sagrado. Mas naquele momento, suas ferramentas estavam em silêncio, assim como seu espírito. Normalmente, suas mãos se moviam ao ritmo da criação, mas agora ele ouvia o mesmo silêncio que o resto do povo. Ele observava a loucura que havia tomado conta de sua gente, a desesperança que os levou a fundir seus tesouros para criar um ídolo, uma afronta ao Deus que os havia libertado com sua mão poderosa. A ira justa de Moisés se estendeu quando ele revelou as tábuas da lei. Um som que pareceu quebrar o próprio pacto, e em seguida veio a praga, o arrependimento e a súplica de Moisés, uma tentativa frágil de retornar à graça. Agora, o acampamento vivia no limbo dessa graça. Moisés subiu novamente e todos esperavam. Bezalel passava seus dias mantendo as ferramentas que usava, classificando metais que não fundia. Muitas vezes se perguntava o que estaria ocorrendo naquela cume onde o mortal se encontrava com o imortal. Que tipo de instruções ele receberia para reparar a brecha que o bezerro de ouro havia aberto naquela tarde? Enquanto se tinha um murmúrio, um grande rumor percorreu o acampamento. Logo se transformou em um clamor, depois em um torrente de gente que corria ao centro. Moisés viu que Bezalel havia regressado. Ele, que estava ocupado com o trabalho de polir, se uniu à multidão. O rosto de Moisés era diferente. Não era mais a fúria da última vez, nem a simples autoridade de sempre. Ele resplandecia com uma luz de outro mundo, um brilho tão intenso que as pessoas recuavam, protegendo seus olhos. Ele trazia novas tábuas de pedra, mas seu olhar não estava nelas. Ele estava procurando e chamando Bezalel, que o encontrou, prendendo a respiração. Então Moisés falou, sua voz ressoou com a autoridade da montanha. Ele falou de um novo mandamento, não apenas de leis para governar suas vidas, mas de uma tarefa para construir, para criar. Deus desejava morar entre eles. Ele queria uma morada, um tabernáculo, um santuário portátil que fosse o coração de Israel em sua peregrinação. Moisés descreveu com detalhes o design: a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, os altares, as cortinas, as vestiduras sacerdotais. Enquanto falava, Bezalel sentiu que algo se despertava dentro dele. As palavras de Moisés não eram meras descrições, eram planos vivos e imagens que se formavam na sua mente com uma clareza tridimensional.
Ele podia ver o brilho do ouro martelado, sentir a textura do fino linho torcido, cheirar a fragrância da madeira de acácia. Era como se o design já existisse dentro dele, esperando ser liberado. E então, no meio da silenciosa multidão, Moisés pronunciou palavras que ficariam gravadas no coração de Bezalel, mudando sua vida para sempre. Como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 2. Eis que eu te nomeei Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. O murmúrio das multidões se dissipou, e o mundo de Bezalel foi reduzido a esse único ponto, o olhar de Moisés encontrando o seu. Ser chamado pelo nome por Deus não era uma sugestão, não era um convite, era uma unção, um decreto divino que ressoava da cúpula da montanha. Moisés continuou, e suas palavras eram como azeite derramado sobre fogo, queimando na alma de Bezalel, preenchendo-o com o Espírito de Deus em sabedoria, inteligência, ciência e em todo tipo de arte para projetar designs, para trabalhar em ouro, prata e bronze, em pedras de engaste e em toda a obra de madeira. Ele receberia o Espírito de Deus, sabedoria, inteligência, ciência. As palavras não eram pesadas, mas como um manto. De repente, Bezalel compreendeu o silêncio das últimas semanas. Não havia sido um silêncio de ausência, mas de preparação. Deus não estava apenas lhe dando uma tarefa, mas a capacidade divina para cumpri-la. O conhecimento que ele havia acumulado durante toda uma vida de artesanato não era meramente dele. Era um recipiente que Deus agora estava preenchendo até transbordar com sua própria essência criativa. Naquele momento, Bezalel, o artesão, entendeu que suas mãos não eram apenas suas, elas pertenciam a um propósito infinitamente maior. O tabernáculo não seria simplesmente construído, ele seria manifestado através do chamado, que ressoava no silêncio e na subida da montanha. No lugar da dor havia uma alegria, ele estava começando a ver o propósito de sua vida se realizar. Agora, saindo entre as multidões, cada passo era pesado pela responsabilidade, pela capacitação divina, caminhando na presença de Deus, pronto para enfrentar a sombra do bezerro dourado. Antes que Bezalel pudesse tocar a primeira peça de madeira de acácia ou aquecer o primeiro lingote de ouro, ele teria que enfrentar uma sombra maior do que qualquer outra, não só sobre o acampamento, mas sobre o próprio coração do artesão. A sombra do bezerro dourado ainda estava lá, a lembrança fresca gravada na memória coletiva do povo como uma cicatriz purulenta. Foi um ato de criação, um exercício de artesanato, mas pervertido e distorcido ao serviço da impaciência. Isso trazia a traição. A arca foi erguida sob o sol do deserto e o grito de um povo perdido ecoava por todo o acampamento. Israel era o povo santo a quem Deus havia tirado da terra do Egito. Bezalel, cuja identidade estava entrelaçada com o ato de criar, sabia que aquilo era uma profunda profanação. Ele percebeu claramente que o mesmo talento que poderia ser usado para honrar a Deus também poderia, com a mesma facilidade, ser usado para a destruição. A habilidade desprovida do espírito correto não era apenas inútil, mas perigosa, transformando-se em uma arma que poderia criar grilhões para uma nova escravidão espiritual. Bezalel lutava com essa dualidade, refletindo profundamente à noite e na quietude. As perguntas o consumiam. Como poderiam aquelas mãos, que pertenciam a uma nação que havia moldado um ídolo, agora ousar construir a morada do Deus vivo? Como poderia o ouro, manchado pelo pecado do bezerro dourado, ser purificado para se tornar o propiciatório, o próprio trono da misericórdia de Deus na terra? O tabernáculo, o qual ele estava incumbido de construir, era uma antítese direta do pecado do bezerro dourado. O bezerro foi uma criação do homem, um ídolo visível para acalmar os medos.
Mas o tabernáculo era um sinal de Deus, uma morada para uma presença invisível, um espaço onde o homem não controlava a Deus, mas aprendia a servi-lo. Bezalel compreendeu que sua tarefa não era trabalhar apenas o metal ou a madeira, mas trabalhar seu próprio espírito. Passou o tempo em oração, não com palavras eloquentes, mas no silêncio de um artesão diante de seu material. Apresentou suas dúvidas, seus temores, seus sentimentos de insuficiência diante do Criador e confessou o sutil orgulho que às vezes sentia em sua própria habilidade. Esse orgulho, levado ao extremo, havia levado à criação do bezerro dourado. Na comunhão silenciosa com Deus, Bezalel começou a sentir a plenitude do Espírito que lhe havia sido prometida. Não era uma emoção avassaladora, mas uma calma profunda. Uma clareza que se assentava suavemente. Era a sabedoria para discernir entre a criação que glorifica o Criador. A mão que glorifica o Criador veio para entender que cada detalhe do tabernáculo não era arbitrário, mas um símbolo, uma alegoria, uma profecia tecida em linho e ciência. O conhecimento intrínseco dos materiais não era um fim em si mesmo, mas um meio de expressar verdades eternas. Um dia, enquanto meditava sobre a arca, o coração do tabernáculo, a revelação o atingiu com a força de um martelo. A arca seria feita de madeira de acácia, uma madeira do deserto, humilde e duradoura, revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Ela era uma representação da humanidade redimida, frágil e terrena em seu núcleo, mas completamente envolta pela divindade da glória de Deus. Bezalel entendeu que ele era como essa madeira de acácia, e o povo de Israel também era como ela, superando sua natureza obstinada e difícil, mas transformada pela presença divina. A santidade dessa compreensão o libertou. O tabernáculo não era apenas uma estrutura que ele deveria construir, mas um ato de cura nacional, uma retificação do grande pecado. Cada golpe de seu martelo não só daria forma ao metal, mas também golpearia o recorde do ídolo. Cada fio de linho que ele tecesse não apenas criaria uma cortina, mas também ajudaria a tecer novamente o pacto quebrado. A sombra do bezerro dourado não seria uma fonte de temor, mas se transformaria em um pano de fundo escuro que fazia a luz do propósito de Deus brilhar com mais intensidade. Bezalel compreendeu que sua tarefa não era apenas uma construção física, mas uma renovação espiritual. O povo havia se oferecido com generosidade, trazendo ouro, prata, bronze, linho fino, madeiras e especiarias, renunciando à sua vaidade e transformando o metal em uma fonte de purificação para os sacerdotes. O trabalho de Bezalel e do povo não era apenas uma coleção de materiais, mas uma coleção de corações. Cada oferenda era um ato de adoração, um esforço conjunto para construir uma morada para Deus, refletindo a unidade do povo sob um único Deus. Bezalel viu líderes das tribos trazendo pedras preciosas para o peitoral do sumo sacerdote, simbolizando cada tribo de Israel, e os tecelões trouxeram fios de linho puro e colorido, cada fio uma expressão de devoção. As mulheres trouxeram bronze polido, renunciando à sua vaidade, para que o metal pudesse ser fundido e transformado. O povo, com generosidade abundante, trouxe mais do que o necessário, superando as expectativas para a construção do tabernáculo. A generosidade foi tão grande que Moisés teve que pedir que parassem de trazer ofertas, como está registrado em Êxodo 36, 5, 7. O povo trouxe mais do que o necessário para a obra que o Senhor havia ordenado. Esse desbordamento de generosidade foi uma verdadeira consagração do projeto. Bezalel viu com seus próprios olhos que o tabernáculo não seria apenas a obra de alguns poucos artesãos escolhidos, mas a obra de toda a nação, e cada parte do santuário seria imbuída com orações.
O arrependimento e o amor do povo se refletiriam no trabalho do tabernáculo. Quando a arca fosse erguida, o povo saberia que a sua oferta de ouro havia sido tocada por um coração de devoção, como o dedo de uma mulher que agora confiava em um Deus invisível. O tabernáculo não era apenas uma coleção de materiais, mas uma coleção de corações, cada um oferecendo sua parte para construir uma ponte entre o povo e Deus. A sombra do bezerro dourado ainda não havia sido apagada, mas havia sido redimida pela luz de uma oferta sacrificial. Bezalel caminhou entre os montes de tesouros, tocando um pedaço de tecido, pesando um lingote de prata. Não via apenas matéria-prima, mas histórias de fé e monumentos de graça. Ele sabia com certeza que o Espírito de Deus, que o havia preenchido como indivíduo, agora estava claramente agindo no coração coletivo. Estavam prontos. Ele estava pronto. A obra de Deus poderia começar com materiais santificados pelo amor de seus doadores. Não há hierarquias de linhagem. O talento e a unção se auto-organizam soberanamente, e a colaboração na obra transcende todas as distinções sociais. O primeiro encontro entre Bezalel e Aholiabe não foi o de um mestre e um aprendiz, mas o de duas almas que, embora de temperamentos diferentes, estavam unidas pela mesma paixão e propósito. Enquanto Bezalel possuía uma intensidade tranquila, uma mente que contemplava as grandes estruturas e os desenhos celestiais, Aholiabe tinha uma atenção meticulosa aos detalhes, um dom para o entalhe, o tecido e o bordado. Ele era o mestre dos pequenos detalhes, e foi no intrincado que Aholiabe dava vida a um rabisco ou uma linha. Ele podia gravar com precisão as letras sagradas no metal. Bezalel não o viu como subordinado, mas como igual, um presente de Deus para completar sua própria visão. Sentaram-se juntos na tenda de Bezalel, rodeados pelos primeiros esboços traçados sobre peles de animais. Não precisaram de longas conversas para estabelecer sua dinâmica. Falavam a linguagem universal dos artesãos. Bezalel descrevia a forma do candelabro, a menorá, como uma árvore de luz, com ramos e flores de amendoeira, e Aholiabe, com os olhos atentos, já podia visualizar o jogo de luz e sombra no ouro polido, sugerindo a ferramenta exata para alcançar a curvatura perfeita dos pétalos. Bezalel sabia que deveria separar o lugar santo do lugar santíssimo e falou sobre a inacessibilidade, mas também sobre a sublimação. Aholiabe respondeu, descrevendo em detalhes a técnica de bordado que faria com que os querubins bordados parecessem flutuar no tecido azul e carmesim, com suas asas estendidas como guardiões silenciosos de um mistério divino. Juntos, supervisionaram a organização do vasto trabalho que estava sendo formado, reunindo os homens sábios de coração, aqueles a quem o Senhor havia dado sabedoria e habilidade. Bezalel e Aholiabe não se limitaram a dar ordens. Eles capacitaram e ensinaram uns aos outros, compartilhando a mesma paixão pela excelência que ardia neles. Bezalel ensinava os princípios da metalurgia e da carpintaria, como se a estrutura do tabernáculo deveria ser sólida e perfeita, um reflexo da fidelidade de Deus. Aholiabe instruía os tecelões e gravadores, mostrando como a beleza e o trabalho detalhado eram um ato de adoração, um reflexo da glória de Deus. A associação deles era um microcosmo de como a comunidade deveria funcionar. Bezalel, o visionário de Judá, e Aholiabe, o detalhista de Dan, trabalhavam em perfeita harmonia. Não havia competição, inveja ou luta pelo reconhecimento. O único objetivo era cumprir o padrão que havia sido mostrado a Moisés na montanha. Eles compreenderam que o Espírito de Deus que os guiava não era para sua própria glória, mas para a obra coletiva. Às vezes, se depararam com desafios técnicos que pareciam insuperáveis,
como fazer os 2 querubins do propiciatório a partir de uma única peça de ouro maciço, sem soldas, como exigia o mandamento. Passavam noites em oração e discutindo as técnicas sob a luz das estrelas. Bezalel propôs uma técnica de martelamento. Eles se tornaram irmãos no espírito e se sustentaram mutuamente quando o peso da responsabilidade se tornou avassalador. Quando Bezalel se sentia frustrado pela impureza de um lote de prata, ou quando Aholiabe se desesperava pela complexidade de um bordado, Bezalel mostrava-lhe o pequeno detalhe, o toque que lhe dava o majestoso acabamento do design geral, dando um novo propósito à relação entre eles. Era, em si, uma amizade. A obra de Deus era um testemunho vivo de que a obra do Senhor se constrói melhor na unidade, quando os diferentes dons se complementam e celebram o que carregam. Mas Aholiabe, sempre meticuloso, assegurava-se de que cada centímetro de sua criação fosse estudado com uma beleza e precisão dignas de sua origem divina. Juntos, Bezalel e Aholiabe formaram o coração do projeto de construção do sagrado, o maior projeto de construção na história. Sua colaboração mostrou que o Espírito de Deus não só capacita com habilidades, mas também une corações. No deserto, à sombra do Sinai, esses 2 homens de tribos diferentes e talentos complementares não apenas fizeram os objetos do tabernáculo, mas também um modelo eterno de serviço e fraternidade. O primeiro material para começar a obra sagrada não foi o ouro resplandecente. Não era a prata lustrosa, mas a madeira resistente e unida de acácia, que foi escolhida como o principal material para as estruturas do tabernáculo. Esta madeira, também conhecida em hebraico como sitim, era nodosa, retorcida e de aparência tosca, muito diferente da majestade dos cedros do Líbano ou dos carvalhos de Bascã. Era um produto do deserto, endurecido pelo vento, resistente à putrefação e aos insetos. A madeira de acácia era praticamente incorruptível, uma qualidade perfeita para representar a natureza eterna e imperecível da realidade divina. Bezalel dirigiu seus homens para buscar as melhores árvores, aquelas que haviam resistido às duras condições do deserto por séculos. Em seguida, começou o árduo processo de cortar e transportar os pesados troncos até o acampamento. O trabalho era suado e cansativo, um lembrete constante de que a obra de Deus, muitas vezes, começa com um esforço terreno e laborioso. À medida que Bezalel supervisionava o curado e o corte da madeira, o processo de dar forma a essa madeira retorcida tornou-se uma metáfora do trabalho de Deus com seu povo, Israel. Assim como a madeira de acácia era resistente e endurecida, o povo de Israel também era teimoso, endurecido por sua história de escravidão e tendência à rebelião. Contudo, através das mãos do artesão divino, representado por Bezalel, essa madeira seria transformada na própria estrutura da santidade. Bezalel dedicou a primeira e mais sagrada porção de acácia à construção da Arca da Aliança. As medidas foram precisas, dadas por Deus a Moisés: 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Enquanto cortava as tábuas, Bezalel estava absorto no propósito do objeto que estava criando. A arca de madeira não seria apenas um simples recipiente. Ela seria o trono terreno do Rei do Universo, o lugar onde sua presença repousaria entre os querubins, contendo as tábuas do pacto, o maná do céu e a vara de Arão que floresceu. A dualidade de sua natureza fascinava Bezalel. A madeira do deserto representava a humanidade em seu estado mais resistente, mas revestida de ouro puro por fora e por dentro. Representava a divindade e a glória de Deus. Era um símbolo de Cristo, a natureza humana coberta pela justiça de Deus. Bezalel tocava a peça de madeira com extrema reverência. Não era apenas um carpinteiro construindo um cofre,
mas um sacerdote preparando um altar. Seus movimentos eram deliberados e seus cortes precisos, polindo a superfície até que ficasse suave como seda. Não para sua própria satisfação, mas porque sabia que essa superfície seria coberta pelo ouro mais puro, o qual só poderia aderir perfeitamente a uma base bem preparada. Depois de concluir a arca, Bezalel construiu os marcos do tabernáculo, as 48 tábuas de acácia que formariam as paredes da morada de Deus. Cada tábua era idêntica, com espigas na parte inferior para encaixar perfeitamente nas bases de prata maciça. A estrutura do tabernáculo precisava ser forte o suficiente para suportar o peso das coberturas e cortinas, mas também portátil, capaz de ser desmontada e transportada através do deserto. Essa dualidade de permanência e peregrinação era a essência da vida de Israel naquele momento, e a madeira de acácia era o material perfeito para expressá-la. Enquanto trabalhava, Bezalel orava a Deus, pedindo sabedoria para manusear a madeira com a licença divina. Ele sabia que ao unir a madeira de acácia, Deus uniria os corações de seu povo, como as fibras da madeira que contavam as histórias das tempestades que haviam suportado e das provações que ainda viriam. Naquelas mãos, a madeira de acácia se transformava no esqueleto silencioso e forte, sobre o qual seria construída toda a glória visível do tabernáculo. Não seria apenas uma construção física, mas um testemunho da presença de Deus. Cada peça do tabernáculo era uma expressão de santidade e um símbolo profundo da relação entre Deus e seu povo. Os querubins, esculpidos na arca e no propiciatório, representavam a vigilância divina sobre o lugar de expiação. No interior do lugar santo, o menorá, ou candelabro, que Bezalel foi encarregado de criar, não seria apenas uma fonte de luz, mas também um símbolo de vida nova e vigilância espiritual. Feito de ouro puro, com 7 lâmpadas, o menorá representava a perfeição da iluminação divina. Bezalel começou a trabalhar no menorá, com uma habilidade que parecia sobrenatural. O menorá não seria apenas funcional, seria uma obra de arte orgânica, com seus braços curvados como brotos que buscam a luz. As flores de amendoeira que surgiam das copas simbolizavam a vida nova, assim como a vara de Arão que floresceu milagrosamente. Cada detalhe do menorá era uma fusão da rigidez do metal com a graça da natureza, um reflexo da natureza de Cristo. À medida que o menorá ganhava forma, Bezalel e Aholiabe, seus assistentes, poliam cada centímetro da peça até que ela brilhasse como um sol. Quando finalmente terminou, o menorá foi levado com grande cuidado ao interior do tabernáculo e colocado no lado sul do lugar santo. Bezalel instruiu os levitas sobre como prepará-lo, como encher suas lâmpadas com azeite sagrado e como acendê-las todas as manhãs e tardes. A luz do menorá iluminava o espaço sagrado, refletindo sobre a mesa de ouro do pão da proposição e sobre as cortinas de linho fino, criando um ambiente celestial de adoração. O menorá não era apenas uma iluminação física, ele simbolizava a luz divina, a verdade de Deus que brilha em um mundo de escuridão espiritual. Deus, a fonte de toda a luz verdadeira, era representado pelo menorá, que refletia a luz de sua glória. Cada lâmpada que brilhava era uma expressão dessa presença divina, um lembrete constante da necessidade de uma comunhão ininterrupta com Deus. A mesa do pão da proposição falava da comunhão e da provisão de Deus. O altar de incenso representava a resposta do homem à oração. Eleva-se ao se colocar aos pés de Deus. Bezalel via a interconexão para ter comunhão, a mesa que recebia a luz da revelação de Deus. O menorá, uma vez que se tem luz e comunhão, é a resposta natural à oração e à adoração. O altar de incenso era um ciclo diário da graça de Deus fluindo para o homem e a adoração do homem fluindo para Deus.
Quando as 3 peças estavam terminadas e colocadas em suas respectivas posições dentro do santuário, Bezalel tirou um momento para estar sozinho no lugar santo, com a luz dourada do menorá iluminando a cena. A mesa aguardava o pão, o altar aguardava o fogo, e os sacerdotes se moviam por esse espaço sagrado, cumprindo seus deveres. Bezalel entendeu que não havia feito móveis comuns, mas sim instrumentos de uma relação viva, os pontos de contato entre o céu e a terra. O pão da presença e a oração ascendente eram os pilares da vida de Israel, construídos sobre o fogo e o sangue do altar de bronze. Ao sair do espaço íntimo e sagrado do lugar santo, alguém se encontrava no átrio exterior do tabernáculo. Este era um espaço maior, aberto ao calor do deserto, dominado por 2 objetos principais. O primeiro e mais importante que uma pessoa encontrava ao entrar pela porta do átrio era o altar de holocaustos, também conhecido como altar de bronze. A construção deste altar foi uma das mais exigentes fisicamente para Bezalel e sua equipe, e seu propósito era o mais sombrio e fundamental de todos, ao contrário dos móveis interiores. Este altar não foi feito principalmente para a beleza, mas para a força bruta e a resistência ao fogo. Bezalel o construiu com madeira de acácia, a madeira do deserto que formava o núcleo de tudo, mas suas dimensões eram muito maiores do que as de qualquer objeto interior. 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura, perfeitamente quadrado, e 3 côvados de altura. O bronze, nas escrituras, frequentemente simboliza o julgamento, sendo um metal forte capaz de suportar um calor imenso, o metal do julgamento de Deus sobre o pecado. O altar era oco por dentro, e Bezalel fabricou uma grade de bronze que ficava a meia altura dentro do altar para sustentar a madeira e o sacrifício. Também fez 4 chifres de bronze nas 4 esquinas, que, assim como no altar de incenso, eram pontos de poder onde se aplicaria o sangue do sacrifício, unindo o sacrifício ao poder de Deus para o perdão. Finalmente, ele criou todos os utensílios necessários para o serviço do altar, todos de bronze. Os caldeirões para recolher as cinzas, as pás, os tábua, os garfos para manusear a carne e os braseiros para levar as brasas. Tudo nesse altar falava de fogo, sangue e morte, representando o caminho do adorador. Ninguém poderia entrar no lugar santo, muito menos no lugar santíssimo, sem passar primeiro por este altar. Era o lugar da substituição, onde um animal inocente era sacrificado no lugar do pecador, sua sangue sendo derramada pelo fogo do julgamento de Deus. Era um lembrete gráfico da terrível realidade do pecado e seu custo. Enquanto Bezalel e sua equipe trabalhavam sobre o bronze, martelando as pesadas lâminas sobre a estrutura de madeira, o ambiente era diferente daquele em que trabalhavam com ouro. O som era mais grave, mais ressonante. O trabalho era mais árduo. Não estavam fazendo uma árvore de luz ou um trono de misericórdia. Estavam construindo o lugar do julgamento. O trabalho era mais suoroso. Não estavam fazendo uma árvore de luz ou um trono de misericórdia. Estavam construindo o lugar do julgamento. Bezalel meditava na necessidade daquele lugar. Sabia que sem o altar de bronze, tudo o que havia dentro do tabernáculo, o ouro, a luz, o incenso, seria inacessível e representaria a santidade de Deus, simbolizada pela glória interior. Ali, o pecado do homem para que a comunhão fosse possível. Esse lugar era o altar, o sangue de um cordeiro. Aqui era o que permitia ao sacerdote entrar no lugar santo. O sangue do cordeiro, uma vez derramado, fazia o lugar santíssimo ser o que mantinha a presença de Deus no meio de um povo pecador, entre o altar de bronze e a porta do tabernáculo. Bezalel colocou o segundo objeto do pátio, a bacia de bronze ou o abacro. Este objeto tinha uma origem única.
um fogo consumido inteiramente do bronze dos espelhos das mulheres que serviam à entrada do tabernáculo. Essas mulheres entregaram voluntariamente seus espelhos, objetos de vaidade pessoal, para criar um instrumento de purificação sacerdotal e formaram uma grande bacia de água. Com seu uso, os sacerdotes se lavavam as mãos e os pés antes de entrar no tabernáculo ou ministrar no altar, pois não fazer isso significava a morte. A lição era clara. Mesmo depois que o sacrifício pelo pecado fosse realizado no altar, a justificação, ainda assim, necessitava de uma limpeza diária da contaminação do mundo. A santificação para poder servir a um Deus santo. A progressão perfeita que havia sido ordenada por Deus começava pela porta do tabernáculo, confessando e oferecendo sacrifício no altar de bronze para a expiação do pecado através do sangue. Seguia para a bacia de bronze para a purificação da contaminação diária. Só então se poderia entrar no lugar santo para a comunhão, iluminação e adoração. Era o caminho completo da salvação e do serviço, traçado na disposição dos móveis que Bezalel havia construído. O altar de bronze seria o marco sob o céu aberto, um monumento austero, mas indispensável para a justiça de Deus. Seu fogo queimava continuamente, dia e noite, um testemunho perpétuo de que o pecado deveria ser julgado, mas também que Deus, em sua graça, havia provido um substituto. E Bezalel, o homem cheio do Espírito de Deus, compreendeu que a obra mais grandiosa de Deus não começa com a glória, mas com a graça, que se encontra aos pés de um altar manchado de sangue, revestindo a santidade e levando o povo a uma nova etapa da construção da morada de Deus. A seguinte fase do trabalho de Bezalel foi criar as vestiduras para aqueles que ministrariam na morada. O sumo sacerdote e seus filhos não usavam apenas roupas comuns, mas vestimentas sagradas, desenhadas por Deus mesmo, que simbolizavam a conexão entre o céu e a terra. A criação dessas vestes recaiu em grande medida na perícia de Aulia e dos bordadores, mas Bezalel, como arquiteto principal, supervisionou cada detalhe, assegurando-se de que tudo estivesse perfeitamente entrelaçado. As vestes do sumo sacerdote eram um conjunto de 8 peças que formavam uma obra-prima de simbolismo e beleza. A peça mais externa e magnífica era o peitoral, que estava tecido com os mesmos materiais preciosos do belo ouro, azul puro e carmesim sobre um fundo fino. Bezalel, como mestre de toda essa obra, utilizou métodos para produzir lâminas finas de ouro, depois cortadas em fios e tecidas na tela, fazendo com que toda a peça brilhasse. As vestes do sumo sacerdote tinham 2 ombreiros, cada um com pedras de ônix montadas em ouro, nas quais estavam gravados os nomes das tribos de Israel, 6 em cada pedra. Quando o sumo sacerdote usava o peitoral, ele levava as tribos sobre seus ombros, apresentando-as diante de Deus, com força e responsabilidade. O peitoral do sumo sacerdote, a peça mais intrincada, era um quadrado de tecido dobrado para formar uma bolsa, tecida com os mesmos materiais do peitoral. Bezalel dispôs 4 fileiras de 3 pedras preciosas em cada uma, totalizando 12 pedras diferentes: cornalina, topázio, esmeralda, rubi, safira e diamante, cada uma representando uma das tribos. O nome de cada tribo estava gravado na pedra correspondente. Dentro do peitoral, Bezalel colocou os objetos misteriosos chamados Urim e Tumim, através dos quais Deus revelaria sua vontade. Ao supervisionar a criação dessa peça, Bezalel sabia que essas pedras eram mais do que apenas símbolos. Elas eram um meio para o povo se conectar com o plano divino. As vestes do sacerdote não eram meramente decorativas. Elas tinham um significado profundo, representando o papel de intercessor do sumo sacerdote diante de Deus. Cada peça uma obra-prima em si mesma, mas agora chegava o momento culminante. O conjunto era o momento de ver que todas as peças,
construídas com uma precisão divinamente inspirada, se encaixariam para formar o todo que Deus havia designado a Moisés. O primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, após a saída do Egito, foi o dia para montar o tabernáculo. O ar da era estava fresco e claro sob a direção de Moisés. O trabalho começou com as vasilhas de prata, 100 vasilhas de prata fundidas do resgate que cada israelita havia pago, formando a base do santuário. Cada vasilha representava uma pessoa redimida. Bezalel observou como as vasilhas eram colocadas na areia do deserto, criando um perímetro perfeito. A fundação do santuário foi literalmente construída sobre a redenção de seu povo. Em seguida, começou o trabalho de levantar as paredes. Os levitas trouxeram as 48 tábuas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Bezalel guiou as equipes. Enquanto as espigas de cada tábua eram encaixadas nas vasilhas de prata, o som da madeira e do metal se unindo foi satisfatório e preciso. Não havia necessidade de forçar nada. Cada peça construída de acordo com o padrão celestial se encaixava perfeitamente. Em seguida, inseriram as barras de acácia que passavam pelos anéis nas tábuas, unindo as paredes e dando-lhes rigidez estrutural. Em pouco tempo, o esqueleto dourado do tabernáculo se erguia sob o sol. O próximo passo foi colocar as coberturas com grande esforço e coordenação. Levantaram as pesadas cortinas de linho fino com os querubins tecidos e as estenderam sobre a estrutura. Os broches de ouro uniram as seções, criando um teto celestial interior. Depois, camada por camada, adicionaram a cobertura de pelos de cabra, a de peles de carneiro tingidas de vermelho e a cobertura exterior de peles resistentes. A glória interior, que ocultava a estrutura, fez com que o tabernáculo tivesse a aparência de uma simples tenda por fora. O momento mais solene foi a colocação do véu. A atmosfera dentro da estrutura mudou instantaneamente. O espaço foi santificado. Em seguida, trouxeram os móveis um por um, na ordem prescrita por Moisés. Agindo como o sacerdote principal nesta consagração, ele supervisionou tudo. Primeiro, a Arca da Aliança foi cuidadosamente colocada no interior do lugar santíssimo, sob o véu, com os querubins tecidos no teto. Bezalel conteve a respiração. O trono de Deus na terra estava em seu lugar. Depois, no lugar santo, colocaram a mesa do pão da proposição ao lado norte e o candelabro de 7 braços ao lado sul. Colocaram os 12 pães sobre a mesa e acenderam as 7 lâmpadas do candelabro, iluminando o espaço e criando um sentido de comunhão expectante. O altar de ouro para o incenso foi colocado diante do véu. Finalmente, no pátio exterior, posicionaram o grande altar de bronze e a fonte de bronze. Tudo estava no lugar. Cada peça, desde a base de prata até a última lâmpada de ouro, estava exatamente onde Deus havia ordenado. Bezalel deu um passo atrás e observou. O que viu foi mais do que uma obra de artesanato. Viu uma sinfonia, onde cada peça tocava sua própria nota, mas juntas criavam uma harmonia de redenção. Era uma teologia tangível, o caminho do pecador até Deus, através da porta, a fonte da purificação, a luz da comunhão e finalmente representado pelo sumo sacerdote através da própria presença de Deus. Todo o conhecimento, sabedoria e entendimento que Deus lhe havia dado estavam manifestados naquela estrutura perfeita. Não havia um único detalhe supérfluo. Cada cor, cada material, cada medida cantava a mesma canção de santidade, justiça e misericórdia. Foi o momento de maior satisfação profissional para Bezalel, mas ele estava desprovido de orgulho. Sentiu uma profunda gratidão. Suas mãos haviam usado os instrumentos, mas a visão, o desenho e o poder para executá-lo vieram de cima. Ele havia sido um colaborador em uma obra divina. A sinfonia estava escrita, os instrumentos estavam afinados em seu lugar. Agora,
Só faltava que o divino diretor os orquestrasse. Quando a nuvem de glória desceu, o trabalho estava feito. Cada cortina pendurada, cada utensílio polido, cada altar consagrado. O tabernáculo permaneceu no centro do acampamento, um testemunho glorioso da obediência e da artesania inspirada. Moisés inspecionou toda a obra, comparando cada detalhe com o padrão que Deus havia mostrado na montanha. No final de sua inspeção, seu rosto brilhou, pois havia visto a glória de Deus. Ele se encheu de aprovação e viu como tudo estava conforme Deus havia mandado. Então, ele abençoou o povo. O livro de Êxodo é a advertência de que o trabalho de Bezalel, Aholiabe e todos os artesãos foi aceito por Deus. Bezalel sentiu um grande peso ser levantado de seus ombros. A responsabilidade parecia imensa, mas agora a paz preenchia seu coração. Havia cumprido a visão. Então Arão e seus filhos foram lavados, ungidos e vestidos com as vestes sagradas que as mãos dos artesãos haviam criado. Eles ofereceram os sacrifícios de consagração no altar de bronze, e o sangue foi aplicado nos seus próprios corpos, santificando tanto o lugar como as pessoas. Tudo estava pronto. O santuário estava completo. O sacerdócio estava instituído. O povo de Israel observava de longe, com corações cheios de uma mistura de alegria e apreensão. Eles haviam construído uma casa para Deus, mas viria o momento em que ele aceitaria a morada construída pelas mãos de um povo que, em fidelidade, havia trabalhado com o coração. A tenda, com toda a sua habilidade, toda a sabedoria que Deus lhes deu, toda a generosidade do povo, tudo isso se reduzia a este momento, estenderia a presença de Deus. Então, a nuvem apareceu. A mesma nuvem que havia coberto o Monte Sinai com uma escuridão imensa. A manifestação visível da glória de Deus. A nuvem cobriu a tenda de reunião e o interior do tabernáculo, que antes estava iluminado pelo candelabro, agora se encheu de uma luz sobrenatural, uma glória tão intensa, tão pura, tão abrasadoramente santa, porque a nuvem estava sobre ela e a glória de Jeová enchia-a. Nem Moisés, o homem que falava com Deus face a face, podia entrar. A consagração estava completa. Deus havia tomado posse de sua casa. Um grito de surpresa e adoração subiu da congregação. O povo caiu de joelhos, com os rostos no pó, e as lágrimas corriam pelas faces de Bezalel. Naquele momento, ele entendeu a verdade mais profunda de seu chamado. Ele não havia simplesmente construído um santuário, ele havia construído um cenário. Toda a artesania, todo o ouro, a prata e o linho não eram simplesmente monumentos feitos pela habilidade humana, mas um espaço onde seu povo poderia se encontrar com Deus. No fundo da história, a missão estava cumprida. As mãos de Bezalel, uma vez cobertas de pó, agora voltariam à terra comum, mas seu espírito jamais se separaria. Ele havia aprendido o segredo mais profundo da criação. Todo talento, toda habilidade, toda criatividade humana é apenas um eco da criatividade de Deus. E o propósito mais elevado desse talento não é construir monumentos de habilidade humana, mas criar espaços sagrados, santuários de obediência que vivam na glória de Deus, sendo estendidos em silêncio nos anos vindouros. Enquanto observava a nuvem se mover, Bezalel sabia que sua maior obra não era visível. Seu verdadeiro legado era a conexão com Deus. Não precisa de mãos perfeitas, mas de um coração disposto e um espírito que escuta para construir sua morada entre nós. Se essa história tocou seu coração, comente abaixo e compartilhe sua fé em silêncio. Inscreva-se.
vida no meio